Boa tarde, família rubro-negra. Vamos para as informações do Flamengo, protestos no Ninho e muito mais. Se gostar do vídeo, se inscreva-se no canal e deixe seu like. Aquilo que a gente pode esperar dele, como disse o Juca, tem time, tem jogador, porém tem muita coisa remando contra, né? Agora vazam coisas de dentro do clube, vazou a escalação, tem protesto na Gávea nesse sábado, tá todo mundo falando que a situação do Vitor Pereira depende dele ganhar ou não o estadual. É muita coisa remando contra, né? Dentro do próprio Flamengo, muita gente rema, né, contra, né? É uma questão política antiga, né? O embate de dirigentes que são, talvez nem só adversários, quase inimigos, inimigos mesmo, os caras se detestam. E a derrota do Flamengo, se por um lado para algumas pessoas é ruim, para o cara como torcedor pode ser boa no aspecto político, nos embates com esses adversários internos. Os vazamentos de escalação acontecem há muito tempo, sem que ninguém faça nada para deter. No caso específico dessa semana foi muito grave, porque foi uma mudança profunda que o técnico fez, foi uma mudança que resultou, num primeiro tempo, muito o Flamengo conseguiu impedir o Fluminense de jogar. Aliás, até eu comentava numa live que eu fiz no meu canal antes do jogo, que eu conversei com um colega que teve uma conversa com o Vitor Pereira no começo do ano, uma conversa informal, né? E o Vitor Pereira comentou com esse colega nosso, elogiando o Fernando Diniz. Ele disse: a única maneira de jogar contra o Fluminense do Diniz é apertar no campo dele, sufocar, não deixar sair jogando e causar desconforto. O Flamengo fez exatamente isso. A escalação foi por isso, a presença do Matheus França, não do Matheus Gonçalves, também se justifica por isso. Jogador com mais força física, além de muito habilidoso. Matheus Gonçalves é mais levinho, né? Mais faceiro, como diz o Arnaldo, jogador mais leve, rápido. Então, para aquele cenário, ele era o mais indicado. E o Flamengo, de fato, fez o primeiro tempo muito bom. Aí cansa no segundo tempo, as trocas, tem uma série de pontos aí que podem ser questionados. Também o não entendimento, né, de muita gente de que jogadores, como saem muitas vezes, jogadores muito bons durante o jogo, porque eles não conseguem mais entregar aquilo que é preciso durante a partida, porque o esgotamento físico é muito grande. Aí você pode questionar quem entrou, por que entrou, enfim, eu não vou entrar nesses pormenores. Mas existe todo um contexto em que o Flamengo ele castiga ele mesmo. Quem vaza a informação, evidentemente, da escalação, alguém que trabalha contra o clube. Contra o clube, não é ser torcedor, por algum interesse o cara vaza a informação. Ou trabalha contra o clube, ou quer ter um jornalista a ele aliado por uma conveniência, e vaza uma informação. Aí eu não sei qual é o mistério, né, entre aspas, que envolve esse frequente vazamento de informações. O Jorge Jesus, uma vez, eu não lembro se foi escalação ou outra informação, ele passou algo fake para tentar detectar o glorioso X9. Mas tem muito tempo isso. Todos os técnicos do Flamengo passam por isso. Todos, rigorosamente todos, né? E acho que o Flamengo é vítima justamente do quê? Da dificuldade de entender também o que ele quer. Quando vocês falam, o Flamengo voltar a ser o que era. Voltar a ser o que exatamente? O Flamengo dos breves meses de ótimo futebol com o Dorival, ou o Flamengo que despencou no final da temporada? O Flamengo que passava por uma formulação com o Paulo Souza, independentemente da sua falta de habilidade, muitas vezes no trato com os jogadores, de sua capacidade ou não de fazer aquele processo chegar ao final, né? O Flamengo do Jesus, eu estava aqui recapitulando os jogos do Jorge Jesus no começo da temporada dele no Flamengo, ele teve muitas dificuldades. É incrível como as pessoas esquecem a quantidade de vezes que o Jorge Jesus teve dificuldade. Teve eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, teve 1-1 com o Corinthians suado em São Paulo, foi o único técnico recente do Flamengo que foi a Itaquera e não venceu o Corinthians, todos os outros venceram. Derrota para o Emelec, ele fez mudanças com o Rafinha no meio campo, tudo foi muito questionado. Aí ganhou do Botafogo do Barroca, 3-2, suado. O Botafogo muito fragilizado, não era o Botafogo da SAF, independentemente da eliminação, tem muito mais jogadores. Aí aquela classificação com o Emelec, a derrota para o Bahia, 3-0, que ele apanhou muito. Depois tem um 3-1 no Grêmio, mistão. A torcida deu aia nele quando anunciou o nome dele no placar, alguns torcedores vaiaram, que estavam com o nariz torcido pela derrota para o Bahia. Vaiaram o JJ. Placar eletrônico, técnico, Jorge Jesus, os caras vaiaram. Ninguém lembra, mas vaiaram. 3-1 em cima do misto do Renato Portaluppi. O Flamengo venceu esse jogo no Maracanã, tentando alcançar o Santos River. Aí tem um 4-1 sobre o Vasco em Brasília, o Vasco perdeu 2 pênaltis, vocês vão lembrar. Aí tem o 2-0 no Inter do Odair Real na Copa Libertadores. Ali começa a virada. E foi um jogo difícil, os gols foram no final do Bruno Henrique, o Odair montou uma retranca, o Inter quase faz um gol logo depois de tomar 1-0. E aí começa a escalada de jogos, você vê que tem uma caminhada. Com altos, tem o 6-1 no Goiás também, que foi espetacular na primeira partida dele do Maracanã. Mas, então, essa coisa, esse sebastianismo em torno do Jorge Jesus, essa coisa toda, mostra que as perderam a noção da realidade.
na torcida, na mídia e no Flamengo. Elas não entendem que, independentemente do Vitor Pereira conseguir ou não executar todo o seu plano, isso não é instantâneo. Isso não acontece, não é miojo, vou repetir de novo, não é o macarrão instantâneo. Põe na água e pum, ele sai ali, você sai comendo aquela gororoba. Não é assim. É um processo que leva tempo. Agora, eu acho que o time tem apresentado algumas virtudes, o técnico tem acertos e tem erros, né? Não acho que os jogadores não estão se esforçando. Um time que empata não, vence o jogo no último lance contra o Del Valle, depois perdeu nos pênaltis, mas vencendo, não é um time sem vergonha, não é um time preguiçoso. A entrega dos caras no primeiro tempo no jogo contra o Fluminense mostra isso também. Não acho que os jogadores não estão correndo e tal, não vejo dessa maneira. Vejo um processo difícil, de uma mudança de comportamento, de uma diversidade que ele tenta colocar no sistema de jogo e tudo mais, e isso não é instantâneo. Mas as pessoas não querem entender. Quem acompanha o futebol internacional sabe que não é assim. Há N exemplos de times vitoriosos que levaram tempo para serem formados. E transições que existem, como a do Liverpool hoje, deu de 7-0 no domingo, todo mundo fala do Liverpool. E quem está acompanhando o Liverpool? Um time que tropeça em pequenos durante a temporada, que fica fora da zona de classificação da Liga dos Campeões, que toma uma pancada como tomou do Real Madrid em casa. Por quê? Porque está passando por uma transformação, né? Jogadores novos chegando, o técnico fazendo os ajustes. Então, é uma transição com o mesmo treinador. O futebol tem isso também. E as pessoas acham que se o Jorge Jesus, no meio do ano, voltar para o Flamengo, que ele vai chegar, como eu digo sempre, com a varinha do Mago Merlin, plim, e tudo vai ficar maravilhoso. Não vai. Ele vai passar pelos mesmos problemas, dificuldades, outros jogadores, como o Ronaldo já falou várias vezes, jogadores que já têm a barriga cheia de títulos, e o cara já fica mais empoderado, não é o jogador lá de 2019 tentando mostrar o serviço. Então, é uma coisa muito complexa, acho que o entendimento é muito raso, acho que o olhar é muito raso, muitas vezes, só em cima de resultado, né? E esse Fla-Flu, inclusive, primeiro tempo muito bom do Flamengo, muito bom. Achei o jogo ruim, mas o duelo dos técnicos achei legal, porque o Vinícius foi surpreendido pelo Vitor Pereira no primeiro tempo, apesar da escalação vazada. E ele falou na coletiva, né, que o ajudou a ter visto essa escalação mais cedo, depois de trabalhar em cima. E o André, na saída de campo, confessa, entre aspas, que o Flamengo incomodou o Fluminense, que ele fala, os caras estão na draga danada, contra a gente joga isso tudo, aí estava dificultando o Fluminense. Aí as ótimas mexidas do Diniz melhoram o time, o primeiro gol, para mim, é uma consequência da mudança que ele faz, a jogada do lado esquerdo, concentrou os jogadores ali, explorou, provocou um efeito dominó na zaga do Flamengo, surgiu o gol. Agora, depois disso, o Fluminense não teve grandes chances, o Flamengo também não teve grandes chances. O gol foi bem aleatório, um chute errado do Cano, um chute mascado do Pirani, né? O Fluminense ocupou a área do Flamengo, foi para o desespero e venceu o jogo. Mas não foi como o 2-1 que o Paulo Souza venceu no passado, o jogo do Hugo, que o Fluminense merecia vencer, o Hugo fez 80 defesas, nunca mais conseguiu fazer algo parecido, o goleiro, o Hugo, que agora está na reserva da reserva. Então, eu acho que ia ser tudo muito, muito raso. O Flamengo tem esses problemas todos, e ele não consegue lidar com eles. O Flamengo se organiza nas finanças, aqui e ali, mas politicamente é um caos, né? E a análise sempre é muito rasa, sempre em cima de resultados instantâneos, e não sabe estabelecer prioridades. Coloca o Campeonato Carioca hoje como se fosse do patamar do brasileiro. Para mim, vou repetir o que eu já falei várias vezes para encerrar essa longa primeira fala minha, peço até desculpas. O Campeonato Carioca, como qualquer estadual, para times fortes que podem brigar por algo maior, é pré-temporada. Para times que não têm possibilidade, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ele pode ser tudo até, porque é a chance de ganhar alguma coisa. Clubes como o Flamengo, com orçamento que tem, com jogadores que contrata e pode contratar, deveria encarar isso como pré-temporada. Mas as pessoas são incapazes de fazer isso. E aí surge esse processo. A diretoria de futebol, ela deseja sustentar, sim, o Vitor Pereira, pelo menos aí até o fim do Carioca, e fazer uma avaliação, mas é aquilo, como eu repito aqui, muita interferência externa nesse momento, muita fritura que já começa pelo lado externo, tentando queimar mesmo para, enfim, levantar por conta de muita insatisfação, por conta dos resultados mesmo, com o andamento da gestão do futebol. E quem optou pelo Vitor Pereira, a troca, Dorival Júnior, Vitor Pereira, Marcos Braz, o diretor de futebol também, Bruno Spindel, e aí você minando de fora para dentro, você ataca quem foi responsável pela escolha. Então tem a briga Gávea, Ninho do Urubu, é muito latente isso aqui nesse momento. Então fica muito claro, pelo menos para quem acompanha, o Eugênio sabe muito bem aí, cobriu anos também clubes cariocas, sabe muito bem como funciona. E para você ter uma ideia, por exemplo, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que era do Conselhinho de Futebol e agora é
cotado até internamente para ser um possível candidato na eleição do Flamengo no ano que vem. Ontem até ele foi divulgada uma foto dele participando de um dos grupos políticos do Flamengo em um almoço com o Valim Vasconcelos, que já foi também vice de finanças e saiu não muito feliz com a atual gestão recentemente. Então as peças começam a se movimentar no Flamengo nesse momento, sempre observando sinais, porque é uma foto divulgada nesse momento, então a gente sempre fica observando tudo e vai recebendo mensagem daqui, vai recebendo mensagem dali, vai apurando daqui, apurando dali e vai desenhando um quadro muito grande que compõe com o que a gente viu aqui também mais cedo, pipoca voando para cima de carro de jogador e essa frigideira acesa em volta do Vitor Pereira. Ô Pedro, eu já vou te liberar, mas só mais uma dúvida, né? Porque quando o Flamengo tá embarcando, tinha Marcos Braz, o Flamengo tava início de temporada, era entrevista exclusiva, o Cícero pegava no aeroporto, encontrava no não sei o quê. Agora tem a reunião que o Cícero está da polícia, o Rodolfo Landim tá lá, a gente não sabe se ele vai falar. Mas não tem nada, né, Pedro, de Marcos Braz virar público, de presidente do Flamengo aparecer oficialmente, né? Olha, Mário, eu até tentei, logo depois da derrota do Flamengo para o Del Valle, na verdade, tentei que o Marcos Braz falasse com a gente aqui no Ninho do Urubu, não tive resposta, e tá difícil realmente, até no Maracanã não tenho visto, ele geralmente passava por ali, na coletiva de imprensa do Vitor Pereira, por exemplo, estavam os dois gerentes, gerente técnico, gerente de futebol, o Fabinho Soldado e também o Juan, mas não vi o diretor de futebol, Bruno Spindel, e tampouco o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz ali, aparentemente. Às vezes passava na zona mista, a gente até falava, mas não tenho visto nesse momento. O presidente Rodolfo Landim, a última vez que eu tentei falar com ele, foi lá na lançamento de camisa do Flamengo na Gávea, ele disse que não ia falar com ninguém já naquele momento, antes da Supercopa. Então realmente é complicado, pelo menos eu tentei ao vivo, né, falar com o presidente do Flamengo.